Os amigos eram os rapazes mais antipáticos da cidade, vulgares e ínfimos. Nicolau escolhera-os de propósito. Viver segregado dos principais era para ele um grande sacrifício, mas, como teria de padecer muito mais vivendo com eles, tragava a situação. Isto prova que ele tinha um certo conhecimento empírico do mal e do paliativo. A verdade é que com esses companheiros desapareciam todas as perturbações fisiológicas do Nicolau. Ele fitava-os com ele fitava-os sem lividez, sem olhos vesgos, sem cambalear, sem nada. Além disso, não só eles lhe poupavam a natural irritabilidade, como porfiavam em tornar-lhe a vida, se não deliciosa, tranquila. Porfiar aqui é disputar, né? Disputavam um com os outros quem ia deixar a vida do Nicolau mais tranquila. E para isso diziam-lhe as maiores finezas do mundo, em atitudes cativas ou com uma certa familiaridade inferior. Nicolau amava em geral as naturezas subalternas, como os doentes amam a droga que lhes restitui a saúde. Acariciava-as paternalmente, dava-lhes o louvor abundante e cordial, emprestava-lhes dinheiro, distribuía-lhes mimos, abria-lhes a alma. Veio o grito do Ipiranga. Nicolau meteu-se na política. Em 1823, vamos achá-lo na Constituinte. Então, na Constituinte, Nicolau tem 36 anos. Constituinte, lembre-se, foi essa assembleia convocada por Dom Pedro I para que nós fizéssemos uma Constituição. Né? Já vou adiantando que não terminou muito bem, não. Né? Várias dos deputados ali na Constituinte, nós vamos ver alguns deles aqui, começaram a forçar demais, né? Tirando poderes do Dom Pedro, pendendo para o lado da República e assim por diante, né? E aí chegou um momento lá que a coisa ficou tão complicada que Dom Pedro I decidiu dissolver a Constituinte, né? Teve um momento dramático em que todos os participantes das Constituintes estavam no local e o Dom Pedro manda o exército ali, né? Para prender muitos, para mandar outros para o exílio e assim por diante, né? Bom, e aí a nossa primeira Constituição vai acontecer no ano seguinte, né? No ano de 1824. Em 1823, vamos achá-lo na Constituinte. Não há que dizer ao modo porque ele cumpriu os deveres do cargo. Íntegro, não há que dizer ao modo, né? Nós não temos não há nada que dizer sobre o modo, né? Íntegro, desinteressado, patriota, não exercia de graça essas virtudes públicas, mas à custa de muita tempestade moral. Pode-se dizer, metaforicamente, que a frequência da Câmara custava-lhe sangue precioso. Não era só porque os debates lhe pareciam insuportáveis, mas também porque lhe era difícil encarar certos homens, especialmente em certos dias. Montezuma, por exemplo, parecia-lhe balofo, vergueiro, maçudo, os Andradas execráveis. Perceba, como eu falei para você, né? Todos esses tiveram ali problemas na Constituinte, aquilo que eu comentei. Mas olha que legal, o narrador está louvando essas personalidades históricas, né? Por quê? Porque se Nicolau não gosta de ninguém que seja nobre, maior que ele, essas pessoas são nobres, né? Então eu só tomei algumas notinhas, assim, brevíssimas, para que a gente conheça um pouquinho de cada um deles, né? Então Montezuma, nós estamos falando deputado, ele foi deputado na Assembleia Constituinte, ele era da oposição,
ao ministro da Guerra. E aí, em 1824, ele sofreu prisão com outros 6, incluindo José Bonifácio. José Bonifácio também foi muito importante. Os irmãos Andradas vão aparecer também. E aí, quem que é esse Vergueiro, né? Vergueiro, eu anotei aqui. Senador Vergueiro, ele viveu de 1778 a 1859. Ele foi pioneiro da mão de obra livre, né? Ou seja, contratava gente e por mais que, claro, nós estamos longe da abolição aqui, ele não usava escravo, né? Ele foi representante da província de São Paulo e também foi preso com os irmãos Andrada na dissolução da Constituinte, né? E aí os Andradas são de extrema importância. Se a gente começar a falar sobre os Andradas, eu acho que nós iríamos muito longe, mas eu acho que eu tomei umas notas aqui, em algum lugar, aqui. Bom, em algum lugar eu tomei uma nota aqui, agora eu esqueci. Aqui, eles foram exelados, a mesma coisa, né? Foram exelados com 2 outros nomes importantes aqui, com Antônio Carlos e Martim Francisco. Cada discurso, não só dos principais oradores, mas dos secundários, era para o Nicolau verdadeiro suplício. E não obstante, firme, pontual. Nunca a votação o achou ausente, nunca o nome dele soou sem eco pela augusta sala. Qualquer que fosse o seu desespero, sabia conter-se e pôr a ideia da pátria acima do alívio próprio. Talvez, in petto, aplaudisse o decreto da dissolução. Então lembre-se, todos esses homens nobres que estão lutando para uma constituição, diminuição do poder do imperador Dom Pedro II, que foi muito maior que o do imperador Dom... Contrário, tá? Lutando contra o imperador Dom Pedro I, que foi muito maior que o Dom Pedro II. Só para você ter uma ideia, no tempo do Dom Pedro I, nós temos lá os ministros, né? Nós temos o presidente do Conselho dos Ministros, que é como se fosse o primeiro-ministro na Inglaterra, né? E isso é interessante porque aí você tem os 3 poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário, e o imperador como 4º poder, como um poder moderador. Né? Então, no Dom Pedro II, o que acontecia? Acontecia que o Dom Pedro II deixava que os partidos exercessem lá suas funções como presidente do Conselho dos Ministros, e de quando em quando a coisa começava a exagerar demais, ele só trocava os partidos, né? Tirava o conservador, colocava os liberais ou vice-versa. Já no tempo do Dom Pedro I, né, ele mesmo fazia a função de presidente do Conselho dos Ministros, né? Então acumulava bastante poder. Então, talvez ele aplaudisse in petto. In petto quer dizer intimamente, né? Basicamente a expressão significa no peito, né? Por quê? Porque aí mandou um monte de gente presa, exilou outras pessoas, né? Todas essas pessoas nobres demais para o gosto do Nicolau, né? Talvez aplaudisse in petto o decreto da dissolução. Não afirmo, mas há bons fundamentos para crer que o Nicolau, apesar das mostras exteriores, gostou de ver dissolvida a Assembleia. E se essa conjectura é verdadeira, não menos será esta outra, que a deportação de alguns dos chefes constituintes, declarados inimigos públicos, veio aguar-lhe aquele prazer. Nicolau, que padecera com os discursos deles, não menos padeceu com o exílio, posto lhes desse um certo relevo. Se ele também fosse exilado, não há descanso para o nosso pobre Nicolau, né? Bom, os caras bons, digamos assim, foram punidos, mas é claro, isso dá um ar de mártir para esses caras. Então eles são tão nobres, que eles foram exilados, eles foram presos por esta causa. Imagine como o nosso pobre Nicolau se sentiu.